Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Podemos estar sentados. Boa noite a todos. Queria dizer para vocês que, como vocês, eu também fui pego de surpresa, porque até às 7 horas da noite eu ainda achava que o André iria e estava me arrumando para vir para o grupo de oração, para assistir a pregação como vocês. E ele hoje teve um dia muito difícil, disse para mim agora há pouquinho, que está com uma crise de enxaqueca que não consegue abrir os olhos. Mas só que, como já aconteceu outras vezes, ele tomou um medicamento de tarde e achou que lá pelas 6, 6h30 estaria bem e poderia vir para cá. E ele tentou falar comigo esse horário, só que nós estamos com um problema hoje o tempo todo lá em casa, no telefone, na internet, e na parte de baixo da minha casa ninguém consegue falar em celular. Então ele tentava ligar para a gente, nenhum dos telefones lá de casa atendia. E uma hora que meu genro subiu no andar de cima, o telefone dele tocou. Era o Anderson, 7 horas da noite, avisando que não ia poder estar aqui. Então, aí eu pedi para que eles viessem na frente e procurei preparar a pregação para vocês sobre o tema de hoje, que é um tema que não é desconhecido, né? E eu queria dizer para vocês que é engraçado essas coisas, né? Porque por um bom tempo eu militei na diocese na parte de música, né? E ainda hoje tenho um trabalho aqui com vocês. E sempre vi a caminhada dos ministérios de música, os ministros de música iniciando na música, com aqueles mesmos defeitos que eu comecei, com os mesmos erros que eu tinha quando eu comecei na música. E eu sempre pensava, poxa, eu gostaria de um dia falar para os músicos que eu gostaria que eles pulassem essas etapas, né, os erros que eu cometi, poder explicar para eles por onde a gente pode cortar caminho. Mas nunca acontecia. E um sábado, 11 horas da manhã, viria pregar de manhã aqui o coordenador estadual da música da renovação, viria pregar para nós. Só que também aconteceu um problema e ele cancelou de último minuto. E às 11 horas da manhã me ligaram que às 2 horas eles não tinham ninguém para pregar, né? E se eu poderia pregar. Aí eu desliguei o telefone e falei, ó, daqui a pouco eu te ligo. E confesso a vocês que eu blasfemei com Deus. Eu disse assim, poxa Senhor, eu sempre pedi que um dia eu pudesse pregar lá, e o Senhor me arruma uma pregação de última hora que eu não tenho nem tempo de me preparar. E foi, meus irmãos, uma das poucas vezes que realmente eu escutei Jesus falar comigo. E ele disse assim, faz 10 anos que eu venho te preparando para você ir falar lá hoje. Então, por isso, quando aconteceu isso de novo hoje na minha vida, eu lembrei daquele tempo, daquele dia e daquela hora. Então, estou falando com vocês sem medo nenhum sobre o tema que nós temos que falar hoje, fé e conversão. Que são duas palavras, meus irmãos, que eu diria para vocês que são muito distintas, né? Fé significa significa acreditar, amém? E conversão seria nós transformarmos uma coisa em outra, amém? São duas coisas bem diferentes, e por isso que nós vamos dividir essa pregação em 2 etapas. Vamos primeiro falar de fé. Fé significa crer, e crer, meus irmãos, é uma chave que Deus nos dá para que nós abramos a nossa vida, para que a glória de Deus aconteça nela. E Deus ensinou isso para nós muito bem quando Lázaro morreu. O amigo de Jesus, lá no Evangelho de São João, capítulo 11, do versículo 1 em diante, Jesus mostra para nós esse dia, o dia que Lázaro morreu. E aconteceu que Jesus estava fora, foi avisado que Lázaro estava mal, mas Jesus ainda se demorou nas suas pregações,
por mais ou menos 4 dias, e quando ele chegou na casa de Lázaro, já haviam 4 dias que Lázaro tinha sido sepultado. Marta corre diante de Jesus e diz para ele assim: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria perecido. Jesus olha para ela e diz assim: se você crê, você verá a glória de Deus. E Jesus pergunta para ela onde Lázaro tinha sido sepultado. E aqueles que choravam a morte de Lázaro ainda, levaram Jesus até a sepultura. E Jesus pede para que a pedra seja retirada. Mais uma vez Marta interfere e diz assim para Jesus: Senhor, já faz 4 dias que ele foi sepultado, ele cheira mal. E Jesus repete para ela: eu não te disse que se você creres, verás a glória de Deus? E olha para o alto e diz: Pai, eu sei que tudo que peço o Senhor me concede, mas para que esses que estão aqui ao meu redor acreditem, ele exclamou: Lázaro, sai para fora. E ali aquele homem que era portador de lepra, que tinha falecido há 4 dias, sai para fora, vivo, ressuscitado e curado. Amém? Diz a Escritura que ele veio atado, né? Como naquele tempo se sepultavam aqueles que sofriam de lepra. Meus irmãos, ela viu a glória de Deus, ela creu e viu a glória de Deus. Quero dizer para vocês que fé, o crer, não é um sentimento, não é uma coisa que a gente, sente. Fé é um dom dado por Deus para nós, é um dom que nós precisamos passar a praticá-lo. Queridos, um dia uma hemorroíça sai para fora e Jesus estava sendo comprimido por uma multidão. Diz a palavra de Deus, todo mundo queria estar perto de Jesus e eles esmagavam Jesus. Isso que quer dizer ser comprimido? Os apóstolos em volta de Jesus, o povo querendo tocar Jesus, aquela bagunça. Essa mulher que já sofria há muitos anos de um fluxo de sangue, tinha gastado todo o seu dinheiro, tudo aquilo que era dela, cisma que se ela fosse lá tocar pelo menos na orla de Jesus, ela seria curada. E ela dá um jeitinho, vai se comprimindo também na multidão, toca a orla da roupa de Jesus e imediatamente é curada. E Jesus exclama: quem me tocou? É uma parte até um pouco engraçada do Evangelho, porque eu imagino Pedro, que falou: Jesus, se liga, nós estamos aqui numa bagunça dessa daqui, já tomei umas 30 caneladas, pisaram no meu pé, arrancaram minha sandália, já estou quase pelado, esse povo se esbateu em mim, me socou, e o Senhor pergunta: quem te tocou? Todo mundo aqui está te tocando, todo mundo está encostando em você. Ele falou: não, alguém me tocou de uma maneira diferente. Amados, no meio de toda aquela multidão, alguém tinha crido em Jesus verdadeiramente. Todos aqueles tocaram, bateram, esbarraram, mas quem tocou em Jesus, crendo nele, acreditando que ele era a cura, que ele era a salvação, que ele era a libertação, só aquela mulher. E Jesus disse: saiu de mim uma força. E a mulher se apresentou até um pouco temerosa: fui eu, Senhor, a tua fé te salvou. Jesus está dizendo para nós que se realmente nós cremos nele, muitas coisas acontecerão na nossa vida, haverá mudança na nossa vida, como houve mudança naquela mulher. Nenhum dos médicos daquele tempo pôde dar jeito naquele fluxo de sangue, ela não pôde ser curada por ninguém, mas quando
ela creu em Jesus, tocou a orla da roupa dele, foi curada imediatamente. Amém? Queridos irmãos, nós cremos que Deus é Pai e nos ama. Amém? Nós cremos que Ele atua no mundo modificando todas as coisas. Amém? Nós cremos que Jesus Cristo é Filho de Deus, não cremos? Nós cremos que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, não cremos? Cremos que a Santa Mãe de Deus é mãe de Jesus e nossa mãe, não cremos? Tenho a notícia para dar para vocês. O diabo também crê em tudo isso aí. O demônio também crê nisso. E muitos, meus irmãos, dos nossos irmãos que frequentam a igreja aqui, que frequentam a igreja em outras denominações, eles creem em Jesus. Eles acreditam que Jesus é nosso Salvador, mas vivem uma vida de acordo com a vida que Jesus propõe para nós? Essa é a questão. Nós podemos crer. Eu quero dizer para você, o que eu preciso para enxergar? Quem sabe o que é preciso para enxergar? Visão, não é não? Eu estou com os olhos fechados, se eu não tenho nenhum problema, né? Se eu não sou deficiente visual, quando eu abro os olhos, isso basta? Por quê? Por que não basta? Eu estou com o olho fechado, abri o olho, estou vendo todo mundo agora. Não basta? Basta ou não? É necessário mais uma coisa. É necessário a luz. É impossível, mesmo você tendo visão, mesmo de olhos abertos, enxergar sem que haja luz. Eu posso crer, eu posso ver, mas eu preciso que a luz venha. Na fé, meus irmãos, eu creio que Jesus é o Senhor, mas eu preciso que a luz dele me ilumine. E todo aquele que diz que crê, que confessa com a sua boca que crê em Jesus, será salvo, segundo aquilo que as Escrituras dizem. Se nós confessarmos essas coisas que nós acreditamos do fundo do coração, nós seremos salvos. Isso, meus irmãos, é fé. Deu para entender? Hein? O que é fé? Acreditar. E conversão? Conversão significa mudar o estado de uma coisa para outra coisa. Amém? Se eu tenho uma pedra de gelo aqui, que está em estado sólido, deixo ela em temperatura ambiente, ou aqueço ela, ela vai se transformar e vai passar para o estado líquido. E se eu aquecer muito mais, né? Se nós chegarmos a perto de 100 graus, nós vamos transformar o líquido em estado gasoso. Houve aí uma conversão. Aquilo que era sólido virou líquido, depois de líquido virou gasoso, virou gás, virou ar. Conversão é isso. É nós mudarmos a situação da nossa vida. Mudarmos da seguinte maneira: sermos de agora em diante como Jesus propõe que todos aqueles que quiserem a salvação sejam. Que eu tire da minha vida tudo aquilo que é pecado, que é erro, e coloque na minha vida o jeito de viver de Jesus. Lembra quando eu disse? Nós acreditamos, né? Mas aí agora nós precisamos viver. A conversão é essa transformação. Eu estava assim, e agora eu não posso mais viver assim, e tenho que viver a partir de hoje como alguém que acredita no Mestre. Todos aqueles que estavam ao redor de Jesus, junto com a hemorroíça, estavam ali porque eles acreditavam que o Salvador estava passando. Eles tinham uma certeza, Jesus passava por ali. Mas a única que acreditou profundamente
que mudou seu coração, mudou seu pensamento, teve uma atitude, foi lá, tocou Jesus, foi a hemorroísa. Queridos irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos mudar a nossa vida, definitivamente, acharmos esse caminho que Jesus propõe. Talvez você esteja aí pensando assim: puxa vida, mas eu perdi tanto tempo até hoje na igreja, eu nem prestava tanto atenção no que era dito lá, às vezes a missa estava acontecendo lá dentro, eu toda hora ia tomar água, toda hora eu saía, eu estava lá fora, eu não, sabe, eu preocupava mais com o vizinho do que com aquilo que o padre estava falando, eu não me concentrava, não entrava no mistério, eu perdi tempo, eu deixei a desejar com Deus. E eu te digo, meu irmão, que também Deus não está nem aí para isso. Deus está preocupado com o que vai acontecer com você de agora em diante, de hoje em diante, a partir de agora. Como você vai se comportar daqui para frente? Jesus está dizendo para você hoje que as coisas mais importantes você tem que buscar aqui. Nós estávamos semana passada, na quinta-feira, participando de uma aula, eu, o Márcio, a Rosana, o Emerson, e o professor que estava dando aula para nós, ele dizia assim para a gente: nós precisamos amar a Deus profundamente. A coisa mais importante do que a missão, mais importante do que o nosso trabalho pastoral, mais importante do que a nossa vida, do que o nosso trabalho, do que o conquistar as nossas coisas, a coisa primordial, principal da nossa vida, é nós amarmos a Jesus com devoção, amarmos a Jesus desinteressadamente, vivemos momentos de adoração profunda, livres de todos os outros pensamentos. Aí ele perguntou assim: vocês entenderam isso? Aí nós entendemos. E ele disse assim: e por que vocês não fazem isso? Todo mundo aqui sabe o que significa conversão. Todo mundo aqui já veio na igreja e já ouviu muita gente falar a respeito disso. O padre na Santa Missa, as pregações sempre tem alguma coisa dizendo que nós precisamos mudar de vida, que nós precisamos esquecer o mundo lá fora, que nós precisamos desligar a televisão na hora do Big Brother, que nós precisamos desligar a televisão na hora da novela, que nós precisamos rezar o terço em família, que nós precisamos vir a Santa Missa mais vezes durante a semana. Todas as vezes vocês estão ouvindo alguém dizer alguma coisa parecida com isso. Sim ou não? E por que a gente não faz? Por que a gente não faz? Deus está dizendo isso para nós hoje. É preciso nós tomarmos uma decisão. Não é pensar que vai haver uma mágica que vai fazer você se transformar de um pecador num santo aqui agora, porque alguém vai bater uma varinha na sua cabeça. Há de haver no teu coração uma decisão, há de haver no teu coração o desejo de dizer assim: se você for conversar besteira, se você for falar piada imoral, se você for falar palavrão, eu não vou ficar perto de você. Você vai dizer lá na sua casa, se você vai ver pornografia na televisão, eu não vou ficar na sala com você. É preciso tomarmos uma decisão. É preciso que as pessoas entendam que nós mudamos de vida. Queridos irmãos, São Francisco de Assis era um pecador contumaz, um homem que era jogado na vida promíscua. E quando ele se converteu, ele se transformou. Ele não quis nem a roupa que ele tinha. Ele saiu nu de casa e foi viver só pela graça de Deus. Deus nem está pedindo isso para nós.
Mas Ele está dizendo que nós precisamos transformar o nosso comportamento. Ele está dizendo que nós precisamos assumir essa conversão na nossa vida. Paulo era um perseguidor de cristãos. Paulo matava os cristãos. Paulo viu Estevão morrer apedrejado. As vestes de Estevão foram colocadas aos pés de Saulo naquele tempo ainda. Ele viu aquele homem ser apedrejado até a morte. E ele perseguia com cuidados, de quem era firme na sua fé, os cristãos. Ele queria devastar os cristãos, prender, trancafiar, acabar com o cristianismo no mundo. A partir do momento que ele cai do cavalo, entra na cidade de Damasco, fica na casa de Simão, o curtidor, recebe a visita de Ananias, um homem que estava morrendo de medo, porque Paulo era conhecido pela força de sua mão. Ele fala assim: Senhor, mas o senhor quer que eu vou lá, eu batizar ele no Espírito Santo? Aquele homem persegue os cristãos. Deus fala para ele: vai, eu preciso dele. Cai as escamas dos seus olhos, e aquele homem se transforma no maior convertido da igreja. A palavra ensinou para nós aí, meus irmãos, que nós precisamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo, derramado sobre nós, nos ajude, nos conceda força, para que nós levemos a cabo a nossa conversão. Eu sei que o processo de conversão já começou na sua vida, porque você hoje deixou sua casa, você hoje deixou seu lar, você hoje deixou seus afazeres e veio saber o que Deus queria de você hoje aqui. Por isso, meus irmãos, eu posso garantir para você, já se iniciou na sua vida esse processo de santificação chamado conversão. E é preciso que você defina uma meta na sua vida. Quem aqui quer chegar no céu, levanta a mão. Queridos irmãos, para que nós cheguemos no céu, nós precisamos assumir essa vida nova. Conversão significa isso, é uma vida nova em Jesus Cristo. Abandonar o pecado de vez. O que ainda na sua vida você não conseguiu, o que ainda na sua vida te deixa preso ao mundo, você precisa abandonar, meu irmão, minha irmã. Se você quiser que esse seminário de vida frutifique em você. Eu sei que você está aprendendo, eu sei que você já entendeu que Deus te ama, mesmo com os teus defeitos, me ama, mesmo com os meus problemas, mesmo com as minhas dificuldades, que pela sua morte de cruz, pela sua entrega, nós vamos alcançar a salvação, que Ele é realmente o Senhor da nossa vida. Para que isso aconteça definitivamente, nós precisamos deixar que essa transformação seja levada a cabo em nós. É preciso que hoje saia daqui uma pessoa nova, uma pessoa transformada, uma pessoa restaurada. Queridos irmãos, é isso que a renovação carismática propõe para as pessoas que participam dos grupos de oração. O que a renovação carismática propõe para todos aqueles que procuram os grupos de oração é que haja um reavivamento. Algumas pessoas estão nesse processo de conversão muito lentamente. Outras, aconteceu lá no comecinho, lá na catequese, lá no crisma, mas eles acabaram abandonando, foram envolvidos, como todos nós um dia fomos, por essas coisas que vão nos enredando, vão nos enganando, vão nos levando para outros caminhos. Isso aconteceu um pouquinho na vida de cada um, um tempo na vida de cada um. A proposta da renovação é essa, é que nós coloquemos o pé no acelerador da nossa conversão, que nós passemos desse estado de
uma conversão preguiçosa, lenta, sabe, arrastada, num processo mais veloz. Poderosamente, Senhor Jesus, que o teu amor se derrame aqui. Abre o teu coração, meu irmão. Abre o teu coração, meu irmão, para que a potência do Espírito Santo venha agir hoje na tua vida. Vem, Espírito Santo, tirando de nós o desejo do pecado. Vem, Espírito Santo, libertando-nos, purificando-nos, Senhor Jesus, dando-nos uma vida nova, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito de Deus. Vem com teu amor, Senhor. Vem, Espírito Santo, age essa noite, age no teu povo, renova, restaura. Nós queremos acelerar o nosso processo de conversão, por isso nós te damos liberdade. Nós abrimos, Senhor Jesus, o nosso coração à tua graça. Espírito de Deus, age poderosamente em nós, Espírito. Curando-nos dos traumas, curando as feridas do nosso coração. Curando o nosso interior, para que essa conversão aconteça de uma maneira linda, pura. Vem, Espírito de Deus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. e me faz Novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Senta mais um pouquinho em silêncio, rapidamente. Eu queria continuar dizendo para vocês uma coisa importantíssima que passou pela pregação, mas a igreja nos ajuda nesse processo de conversão. E você precisa se conscientizar disso e buscar urgentemente o sacramento da confissão. Nesse livrinho aqui, que é o livrinho que traz o tema dessa noite,
eles explicitam isso. Nós precisamos da ajuda da Santa Igreja para a nossa conversão. E uma das ajudas fundamentais que a igreja nos dá no nosso processo de conversão é a limpeza da nossa alma, que acontece de maneira sacramental na igreja. Nós precisamos, queridos, buscar uma confissão. Eu queria dizer para vocês que tantos anos de caminhada, e eu fiz uma excelente confissão. Eu venho fazendo boas confissões desde o ano passado para cá só, porque me coloquei humildemente diante daquilo que a igreja nos ensina para confessar. Então eu procurei em livros, eu procurei na internet, e se vocês precisarem de alguma ajuda, podem falar comigo. Maneiras de fazer um exame de consciência profundo, porque a única maneira de estarmos na graça é nós confessarmos os nossos pecados. Se você quiser ser livre para você poder viver a sua conversão, você precisa fazer uma confissão daquelas que limpam realmente a sua alma. E eu digo para vocês, meus irmãos, que quando eu comecei a fazer esse exame de consciência, que é um exame de consciência guiado, que ia me dizendo coisas que eu fazia, que era pecado, e que eu nem lembrava mais que as havia cometido, né? Eu pude escrever quase que um livro dos meus pecados. Inclusive falei para o padre: padre, paciência, né? Porque é com o senhor mesmo. O senhor vai ter que ouvir agora coisas que eu nunca confessei, coisas que eu não faço mais há muito tempo, mas que ainda não deixei diante de Jesus. Então, para não esquecer de nada, eu escrevi de próprio punho, e vou falar que gastei várias e várias páginas, né? Isso aí não é privilégio meu, né? Quem nos ensina isso é Santo Agostinho, que levou seus pecados escritos na sua primeira confissão. Então, você precisa, sabe, fazer uma excelente confissão, porque em estado de graça você vai conseguir viver o seu momento, né, a caminho da sua conversão muito melhor. Tudo que nós fazemos, né, em seguida, por exemplo, a comunhão, nós precisamos dela em estado de graça. Por isso que a confissão tem que ser frequente. Nós precisamos desse sacramento para nos auxiliar no nosso processo. É um sacramento, meus irmãos, de cura. Às vezes a pessoa fica recebendo oração de cura interior a vida inteira, e ela é muito eficaz, e ela precisa ser feita. Você precisa procurar receber oração de cura interior. Mas, queridos, e às vezes as coisas parecem que não saem de dentro da pessoa, porque ela evita receber o sacramento da confissão, de ir diante do Padre e se reconciliar com Deus. Eu sei que muitas intercessoras, depois da oração de cura, recomendam para nós que nós visitemos o sacerdote e façamos uma boa confissão, né? Mas a gente, geralmente, por vergonha, por medo, despreza um pouco esse sacramento, né? É dito muitas vezes aqui pelo Anderson que na hora de pecar a gente perde a vergonha, mas na hora de confessar toda a vergonha volta para a gente. Nós precisamos confessar todos os nossos pecados, nos libertarmos e caminharmos firme para a nossa conversão. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.